Seja bem-vindo ao segundo episódio da temporada do Aprenda Mais, falando sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus na humanidade. Eu sou o pastor Renato e essa é a sua faculdade em pequenas doses. No episódio anterior, nós usamos o texto de Romanos 8 para dar uma introdução nesse assunto e vemos o que nós ganhamos em sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos ver como de fato o Espírito Santo tem uma influência direta nas nossas vidas. João capítulo 16, verso 14, nos ensina que ele aponta para Jesus. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Note que Jesus deixa claro de que o Espírito apontaria, traria a glória a Jesus que é devida e que através do Espírito Jesus seria conhecido de todos. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Existem dois textos similares que mostram e evidenciam de forma clara isso. João capítulo 15, verso 26 e João 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence de que somos pecadores, de que as nossas atitudes não estão coerentes com aquilo que o Senhor determina para nós. O Espírito Santo tem ainda um grande papel de aconselhar o homem. João capítulo 16, verso 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E nós também que João capítulo 14, verso 26, fala algo na mesma linha. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo ainda tem um papel fundamental de orientação do ser humano. Atos capítulo 13, verso 2, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Você conhece, já viu na palavra do Senhor que o Espírito Santo sempre direciona homens para fazer o desejo do Senhor aqui na terra. O Espírito Santo entrega dons espirituais aos homens aqui da terra. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, a palavra nos mostra isso. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um conforme quer. Se você estudar todo esse capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, você vai ver a manifestação poderosa do Espírito na vida do homem. O Espírito Santo ainda tem um papel importantíssimo de advertência do ser humano. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como a própria palavra tem um poder de não apenas nos ensinar, mas advertir, orientar, direcionar, chamar a atenção, o Espírito Santo nas nossas vidas tem um papel fundamental para nos manter guiados e direcionados no propósito que ele nos criou. O Espírito Santo ainda nos ensina a orar, porque a Bíblia diz que nós sequer sabemos orar e que é o Espírito que, através de gemidos inexprimíveis, faz com que as nossas petições cheguem diante do Senhor. Bom, o Espírito, ele é eterno. Como uma pessoa da Trindade, sempre esteve, está e estará em toda a história da humanidade. Para que isso se torne didático, nós vamos separar e estudar individualmente a atuação do Espírito em cada época da humanidade, desde a criação até o nascimento de Jesus, no nascimento de Jesus até o derramado do Pentecostes e do Pentecostes até os dias de hoje. Bom, desde a criação até Jesus, o Espírito se manifestou sobre as pessoas. Quero que você grave esta palavrinha para que didaticamente possa te ajudar a entender essa manifestação sobre as pessoas. Em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você vê o Espírito Santo já cuidando, guardando,
protegendo, preparando tudo para que o Senhor venha e inicie o processo de criação do mundo. Salmo 104, verso 30. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. Veja a importância do papel do fôlego, que é soprado pelo Espírito, para que possa criar todas as coisas. Sobre os patriarcas e toda a liderança do povo judeu, você vê uma manifestação poderosa do Espírito sobre ele. Gênesis capítulo 6, verso 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu Espírito não contentará com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Deus vê a perversidade do homem e traz um decreto de dias contados, dizendo, enquanto houver o pecado, habitando no homem, a manifestação do meu Espírito não será eterna. É necessário que algo aconteça. E você já conhece o que aconteceu. Gênesis 41, verso 38. Por isso o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Olha que poderoso essa afirmativa de faraó se referindo a José. Você conhece a história de José e ele manifestou o Espírito sobre ele. Vocês conhecem as atitudes e a postura que Moisés teve durante o seu reinado, durante toda a sua vida aqui na terra, fazendo com que Faraó o observasse e dissesse, será que há alguém que tenha o Espírito também sobre ele? Números capítulo 11, verso 16 e 17. E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. E descerei e falarei com você. E tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Olha esse recado claro do Senhor para Moisés, dizendo, separa quem tem autoridade, quem são aqueles que exercem influência, e eu vou pegar do Espírito que está sobre você e vou colocar também sobre eles, para dar responsabilidade, capacitar eles a continuidade da obra que eu comecei com você. E não foi diferente com Josué. Números 27, verso 18. Então disse o Senhor a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele, deixando claro que esta obra de redenção precisa ser direcionada e guiada, conduzida pelo Espírito. E Josué, como fazia parte desse plano de sucessão do propósito do Senhor aqui na terra, precisava também ter o Espírito atuando sobre a vida dele. E não foi diferente com Gideão, Juízes capítulo 6, verso 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Veja a ação do Espírito sobre Gideão, capacitando, ungindo ele, para que através desse toque de trombeta, o plano do Senhor continuasse a ser uma verdade durante o povo de Israel. Juízes capítulo 14, verso 6, você vê o Espírito atuando sobre Sansão. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Veja a força que o Espírito Santo dá ao homem e agindo na vida de Sansão de uma forma sobrenatural, e você já conhece a história de Sansão. Números 24, verso 1 e 2. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como outras vezes, mas voltou seu rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. Veja que o Espírito do Senhor dá o discernimento a Balaão, dizendo que as suas obras não estavam sendo boas, de que ele precisava agora ser guiado pelo Espírito para poder abençoar e dar a direção que o povo precisava naquele momento. É bom frisar o que já falamos no começo, que o Espírito não habitava sobre as pessoas, mas estava atuando sobre eles. Foi assim com sacerdotes, reis, profetas, juízes, mas quando eles desobedeciam o propósito do Senhor, o Espírito saía deles. Veja o que ocorreu com Saul. Em 1 Samuel 16, verso 14, o Espírito do Senhor se retirou do Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Logo que Saul desobedeceu a Deus, perdeu essa direção do Espírito. E esse medo de perder o Espírito
nós podemos ver também na vida de Davi, quando foi confrontado por Natã acerca dos seus pecados. Salmo 51, verso 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Para Davi é muito claro de que o que importava para ele era a presença do Espírito. Ele não estava preocupado com a autoridade, com o poder, porque sabia que sem o Espírito nada seria dele. Davi sabia que essa unção, quando foi derramada sobre ele, não faria dele uma pessoa normal. 1 Samuel 16, verso 13, Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. A partir daquele dia em que Davi foi ungido, nunca mais ele foi o mesmo. Ele viveu com detalhes tudo aquilo que o Espírito poderia fazer sobre a vida de alguém. O Senhor tinha um desejo explícito de conduzir o povo em toda a aliança. Por isso manifestou o seu Espírito sobre cada um deles. Isaías 58, verso 11, o Espírito o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressecada pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E disso Davi entendia muito bem. O Espírito sobre ele o conduziu numa influência, tirou ele de alguém anônimo e colocou ele no plano de salvação do Senhor. Fez com que nele criasse uma indignação diante de tudo aquilo que estava acontecendo com Israel naquele momento e ainda mais diante de toda a afronta que Golias estava dando sobre a nação. E deu um discernimento de que aquela guerra não era dele, não era uma guerra apenas de um povo, mas era a guerra do Senhor. No próximo episódio nós vamos ver a atuação do Espírito de Jesus até Pentecostes e de Pentecostes até os dias de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com as suas redes sociais e fica com a gente.